e a todas. É com alegria muito grande que aqui retorno e desde já agradeço ao Senhor nosso Deus, ao Cristo Jesus e aos benfeitores espirituais que idealizaram, edificaram e dirigem esta obra consagrada ao bem, pela bendita oportunidade de serviço que nos é uma vez mais concedida. O tema que trataremos nesta noite, Código Penal da Vida Futura, estranhamente para quem estuda essa doutrina já há tanto tempo, ver que esse tema não é tão tratado nas casas espíritas. Normalmente as pessoas dizem, eu já li, não é nem estudar, né? Já li o Livro dos Espíritos, já li o Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Mas este livro, que na minha percepção trata de um tema tão próximo da nossa realidade de agora, de hoje, normalmente não é tão estudado. De que livro estou falando? O livro O Céu e o Inferno. Eu lhes digo, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é digno do nosso estudo e da nossa meditação. E ele tem algumas coisas que chamam a atenção quando a gente estuda. Primeiramente, é a gente identificar a grandiosidade da inteligência desse espírito que reencarnou com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor Rivaio ou Allan Kardec. O método que usou ele para preparar este livro, como para preparar os outros também, mas neste aqui chega a assustar a lógica impecável, diria eu, do raciocínio do Kardec. E diferentemente do que acontece em outras confissões religiosas, ele não partiu para confeccionar esta obra, Céu e Inferno. Ele não foi lá na Bíblia e pegou algumas coisas que estavam escritas lá, sentou num belo dia à beira da piscina da casa dele em Paris, tomando água fluidificada e escreveu o livro, não. Como é que o Kardec fez esse livro? Ele o preparou a partir de depoimentos obtidos por meio de vários e vários médiuns, de vários e vários lugares distintos, porque esse foi o método que ele adotou para preparar todo o seu trabalho. Mas neste livro aqui em especial, ele tomou depoimentos de desencarnados que estavam em lugares variados, até um desencarnado que acabara de desencarnar e que havia pedido a ele que assim que ele desencarnasse, o evocasse para dizer como seria a passagem dele e como é que ele se encontrava no mundo espiritual. Isso nós podemos encontrar na última parte do livro. Mas a partir dessas observações, dessas conversas, entre aspas, que ele teve com dezenas, centenas de desencarnados, é que ele conseguiu estabelecer uma espécie de padrão para a situação que enfrentava os espíritos de acordo com a condição moral de cada um. E aí escreveu O Céu e o Inferno. E no capítulo 7º, primeira parte, ele tratou do Código Penal da Vida Futura. Por que isso? Porque, em verdade, quem conhece um pouco mais e se dedica a estudar um pouco mais da história universal, especialmente ligada à filosofia, vai descobrir que em todas as grandes religiões, todas as grandes culturas, religiões, portanto, todas as crenças ligadas à imortalidade da alma, havia alguns pilares básicos, comuns a todas elas. Primeiramente, todas elas acreditavam na existência de um Criador. Um ser, entre aspas, que criou tudo que existe. Primeira crença. O nome que se lhe dava, não importa. Segunda crença, em todas essas religiões, na imortalidade da alma.
alma é um ser imortal. Terceiro pilar é que a alma, ao desencarnar, passaria por um processo de julgamento. Julgamento dos seus atos. Isso nós, quando recorremos, por exemplo, ao que acontecia entre os egípcios na antiguidade, que diziam eles? Que quando a pessoa morria, independentemente de sua condição social, política, econômica, não importa, era levada a um lugar, nesse lugar, diante de Osíris, o deus maior deles, pegava-se o coração da criatura, colocava-se em uma balança com 2 pratos, no outro prato colocava-se uma pena de ganso. Se o coração da criatura fosse mais leve do que a pena de ganso, ela estaria boazinha, pegaria certamente o elevador, iria para os páramos celestiais. Agora, se a pobre criatura tivesse o seu coraçãozinho mais pesado do que a pena de ganso, a chapa esquentaria para o lado dela. Havia esse julgamento. Entre os gregos também. E diziam até mais que quando nós morríamos, segundo a crença grega, além de tudo, a gente tem que ter dinheiro para pagar uma tarifa, porque iríamos usar um barco que era conduzido por um barqueiro chamado Caronte, que atravessaria o rio Estige e seríamos levados ao Hades, onde lá diante dos deuses infernais, nós tomaríamos conhecimento de como foi a nossa vida, faríamos uma leitura, uma espécie de um julgamento, e se nós fôssemos absolvidos, estaríamos bem. Iríamos subir aos páramos celestiais, como disse eu, e certamente ficar tomando um bom vinho grego para o resto da eternidade. Agora, se a coisa não tivesse muito boa, a gente teria que passar um tempinho ali naquele Hades, naquela zona de sofrimento, e posteriormente reencarnar dentro da doutrina da paligênese que os gregos adotavam, a reencarnação. As religiões de matriz cristã, em síntese, não preciso dizer muito, de um lado, primeiro nós tínhamos o céu e o inferno. Só que o sujeito ou era muito bonzinho, iria ficar sentado lá no céu, sentado numa nuvem branca com sua harpa, vestido de branco, e tocando aquela sua harpa por toda a eternidade, num tédio que eu recusaria ficar. Ou então ele iria ser mergulhado no azeite quente, nos abismos infernais, com alguém cutucando ele com um garfo por resto da eternidade também. Aí lá, mais ou menos no século IV, criaram o purgatório. O purgatório é uma zona intermediária que até se aproxima mais do que nós conhecemos ali como umbral. Mas o sujeito ficaria ali, naquele purgatório, por um tempo, e dependendo da quantidade de celebrações eclesiais que fizessem em favor dele, rapidamente ele pegaria o elevador sem mérito nenhum e subiria ali para a companhia de São Pedro e outros que tais, sem mérito algum. Bastava que alguém pagasse algumas celebrações em favor daquela alma desencarnada. Só que a doutrina espírita nos convida a raciocinar. A nossa fé não há de ser cega, ela há de ser raciocinada. E a primeira pergunta que a gente deve fazer é: onde está a justiça divina? Onde aquele Pai, Criador, inteligência suprema, causa primária de tudo que existe, que tem tanto dos seus atributos, alguns que são fundamentais para nós, seus filhos. Deus é justo, amoroso, bom, misericordioso. E o Cristo nos lembra disso de forma assim, eu diria, imbatível, quando nos fala da parábola do filho pródigo, em que o filho comete tantas ofensas ao pai, se vai, mas no momento em que se arrepende de verdade e volta para casa,
o pai o recebe de braços abertos e dá uma bela de uma festa para ele. E diz para o outro filho, essa festa é porque teu irmão estava morto e reviveu. Se vós que sois maus, se vosso filho vos pede um pão, vós não lhe dais uma pedra. Se lhe pede um peixe, vós não lhes dais uma serpente. Quem dirá vosso Pai que vos dará sempre boas coisas se vós o pedis? Esse é o Deus que nós aprendemos com Cristo, Pai justo, amoroso e bom. Segunda pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Especialmente em justiça divina. Pergunta Kardec, os bons espíritos respondem, na consciência de cada um. Então, ao invés daquele tribunal miticamente criado lá entre os egípcios, gregos, romanos e outras confissões religiosas, o tribunal é o tribunal de nossa própria consciência. Não há um conjunto de senhores velhinhos sentadinhos dizendo, Gilvan, vem cá, vamos julgar o que você fez e saber se você vai para o azeite, e saber se você vai para aquele regato maravilhoso ou se vai ficar naquela zona quentinha, que não tem ar-condicionado que dê jeito. Guardem bem essa imagem. E eu os convido a reproduzir esta frase do Kardec, esta reflexão, grudar na parede e ao dormir olhar e levantar de manhã também olhar. Porque isso aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia. Não é aquela coisa, está distante, há muitas moradas na casa do meu pai. Não, isso aqui é de agora. Diz Kardec, no início deste fantástico livro, vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo, ou seja, é o corriqueiro, é o normal, acontece. E morremos, não é menos certo. Aí eu começo perguntando. Não, claro que a resposta aqui vai ser negativa. Aqui certamente ninguém tem medo de morrer. Quando a gente faz essa pergunta em outras casas espíritas, a gente vê um semblante assim, meio angustiado, meu Deus, meu Deus. Aqui não vejo que todo mundo é corajoso aqui, todo mundo está consciente de que é espírito imortal e que está tudo bem, morrer não tem problema nenhum. Porque só há duas certezas na vida desde que nós nascemos, desde o instante dos nossos primeiros vagidos ao sermos expulsos do ventre materno. Só há duas certezas. Uma delas é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, em algum grau, teremos a visita da dor. Alguma dor, de alguma natureza. E não falo de dor física, falo de dor moral, daquela que fustiga a alma, daquela que às vezes é tão doída e leva alguns irmãos menos esclarecidos a cometerem suicídio, a tentarem contra a própria vida, na vã ilusão de se evadirem da dor. Apenas estão construindo um futuro de dor ainda maior. E a segunda grande certeza, inelutável, inexorável, é que todo mundo vai morrer. Todos vocês, eu também. Aqueles seres que vocês mais amam também vão morrer. É bem pensar nisso? Como é que nós vivemos? Será que nós vivemos preparados para este momento em que cerramos os nossos olhos físicos e o nosso espírito se desprende do corpo e vai voar ou como um lindo beija-flor ou fazer aquele voozinho de galinha, rasteirinho? Como viveremos? Aqui, ó. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a Terra, este planeta aqui, essa esfera espiritual, melhor dizendo, para onde vamos? Que seremos nós após a morte? Ora,
para os materialistas, especialmente para os chamados nihilistas, negacionistas, nada demais. Nós vamos morrer, acabou. Não existe vida após a morte, deu. Se deixar uma grande dívida, o problema do credor. Eu morri, não vou pagar mais nada. Esses são chamados nihilistas. E há outras teorias de ordem, de caráter materialista, que dizem que não, nós temos sim alguma coisa que sobrevive, mas que vai se perder num todo universal. Não, mas aqui nós estamos falando que a bateria está em processo de desencarnação, está dizendo aqui, viu? É necessário aqui, ó, a bateria está acabando, está em processo acelerado de desencarnação. É necessário fazê-la funcionar e dar um passe para que ela volte a funcionar adequadamente. Está vendo aí? Ó, voltou. Olha, tenho a impressão que ela está precisando de mais um reforço, um belo reforço. Precisamos de um médio de tecnologia espiritual. Opa! Não vá nos deixar na mão aqui. Só porque eu falei de morrer, você está querendo morrer? Vamos com calma. Muito bem. Mas aí, nós morremos. O que é que nós seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Pergunto eu. Nós estaremos naquele regato que nós vimos, aquele regato de água tranquila, serena, limpa, ali na companhia do Cristo, com aquele cordeirinho, uma beleza aquilo ali. Hein? E ainda mais bebendo água fluidificada espiritual. Deve ser uma delícia aquilo lá. Ou a gente vai estar na chapa quente do outro lado. Temos que pensar nisso. Isso está para acontecer. Como diz o Cristo, ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 20, 30 anos, mas vai acontecer. O que é que nos espera, na verdade? Essa é a pergunta que o Kardec fala. Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Aí ele dá uma de Shakespeare. Ser ou não ser? Tal a alternativa. Nós viveremos para sempre ou nunca mais? Ou seja, a nossa alma é real, é verdadeira, sobrevive? Há algo em nós que sobrevive? Ou morreu, acabou tudo? Podemos deixar a conta lá no cartão de crédito, lá no sistema financeiro da habitação da Caixa Econômica, enfim. Como é que fica a coisa? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de uma vez? Olha, é um caso a pensar. Muito bem, aí chegamos ao Código Penal da Vida Futura. Se há advogados aqui, especialmente se for criminalista, vai dar um baile em mim ao falar de Código Penal. O que é um Código Penal? Entre nós, a justiça dos homens, nada mais do que um conjunto de normas jurídicas tendentes, primeiramente, a proteger a vida, o patrimônio e a honra das pessoas, de estabelecer normas de convivência em sociedade para que todos possamos viver relativamente bem. E ela define uma série de infrações, como, por exemplo, crimes, que uma vez cometidos, supostamente, ainda mais no Brasil, tendem a fazer com que a pessoa venha a ressarcir o mal cometido. Eu digo supostamente porque muitas vezes alguém comete uma infração penal muito grave, mas dela se evade porque é um ser poderoso ou porque tem muito dinheiro, aí contrata normalmente profissionais de altíssimo gabarito, enfim, e consegue se evadir ou então consegue uma pena e está longe de ser aquela que se aplicaria. Então, muitas vezes, também há aqueles que cometem os crimes que ninguém nunca sabe e que a justiça dos homens não os alcança. Mas
o mundo não é regido apenas pela justiça humana. É regido, sobretudo, pela justiça divina. E ainda que o homem se livre, se evada, não vá ser punido por um crime ou por uma contravenção penal, não tem jeito. Será alcançado, cedo ou tarde, pela justiça divina. E o Cristo definiu para a gente o que é a justiça divina de uma forma que só um ser com a grandiosidade do Cristo poderia fazê-lo. Conceito de justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Esse é o conceito de justiça divina. Então, o Código Penal é esse conjunto de normas tendentes a conter os nossos instintos inferiores, dito de outra forma. E ele está escrito. Ao longo da evolução da humanidade, foram mudando essas normas jurídicas. Lembremos que lá, até chegar a Moisés, o Código Penal vigente dizia que, quando se cometia um crime, qual era a lei que prevalecia? A chamada lei de talião. Talião não é um indivíduo. Talio significa igualdade de tratamento. O que é que dizia a lei de talião? Olho por olho, dente por dente, braço por braço, etc. Eu, às vezes, brincando, digo, se essa lei de talião fosse aplicada ainda hoje, especialmente no Brasil, nós teríamos um país que seria o paraíso dos dentistas, porque teríamos muito desdentados. E um paraíso dos oftalmologistas, porque eles teriam muitos cegos. Olho por olho, dente por dente, seria um monte de cego e um monte de desdentado. Felizmente que não é mais aplicada. Então, mesmo esse Código Penal evoluiu com a evolução da humanidade. Mais ou menos, porque infelizmente, em alguns lugares ainda há, por exemplo, a pena de morte. Como se você matar um indivíduo que cometeu alguma atrocidade, reparasse o mal que ele tinha ou houvera cometido. Vamos falar disso daqui a pouco de novo. Ai, ai. Eu gostaria muito de falar dessa coisa de como fazia-se, de como se construiu toda essa mitologia para conter o ímpeto das pessoas. Mas a gente não tem tempo, porque é uma delícia isso, de tema para nós estudarmos. Então, meus amigos, nós chegamos ao Código Penal da Vida Futura. Está aqui no livro, como disse eu, primeira parte do capítulo 7º. E essa parte se intitula Princípios da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras. Eu tenho 72 anos, terei 73 no dia 20 de dezembro. Claro que já aceito presentes antecipadamente, é óbvio. Eu sou velho, mas não sou bobo. E por ter toda essa idade, eu não tenho condições de, no meu pequeno HD, guardar na sua literalidade 33 artigos do Código Penal da Vida Futura. Então, eu vou lhes pedir, data vênia, como dizem os juristas, permissão para ler pelo menos alguns dos principais e comentar consigo. E guardá-los, como disse eu, em sua literalidade, é missão para o Tom Cruise, naquela coisa de missão impossível, não para mim. Vou ler alguns só e comentá-los. Artigo 1º do Código Penal da Vida Futura. Atenção, hein? Vou ler bem, estilo Cid Moreira, para que fique guardado na nossa mente. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado,
é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, passando para a vida espiritual, aquelas celebrações a que eu me referi no início, de uma maneira até jocosa, não farão diferença nenhuma. Porque nós levaremos em nossa consciência espiritual aquelas nódoas que nós mesmos hajamos produzido em razão dos equívocos de comportamento que tenhamos tido em nossa existência anterior e nas anteriores também. Levaremos conosco. Por isso que quando alguém diz, eu estou cheio de problema, eu vou viajar que o problema vai passar. Não vai nada. Quem vai gostar são as agências de viagem e as operadoras de voos aéreos. Né? É isso. As empresas aéreas vão adorar. Porque, como diz o Cristo, o céu e o inferno estão dentro de vós. Não é por eu sair de um lugar para ir para outro que vai apagar aquela carga que estará dentro de mim. Não. Vai estar comigo. Eu tenho que sanar primeiro aquilo. Eu tenho que usar um bom detergente espiritual para retirar aquelas nódoas que haja incrustado na minha consciência espiritual. Então, quando o espírito passa para o mundo espiritual, ele leva consigo as consequências de tudo que haja feito até o seu último suspiro. É o que está dito aqui. Já pulo para o artigo 3º. Claro que vocês vão ler hoje esse livro todinho quando chegarem em casa, então não me preocupe em ler todos os outros artigos, não. Mas o artigo 3º também é muito interessante, diz assim, olha que coisa importante e fundamental. Não há, repito, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Qualquer imperfeição que nós tenhamos, por aparentemente mais inexpressiva, tem consequência negativa. Assim como nenhuma das virtudes que nós já tenhamos conseguido adquirir não nos produzirá um benefício. Eu, como sou economista, costumo dizer que a vida nossa toda é um eterno exercício de benefício-custo. Eu quero um benefício, qual é o custo para alcançar o benefício? Então a gente tem mais ou menos sempre isso. Se eu desejo mal a alguém, vou ficar feliz de ver aquela criatura infeliz. Mas a que custo? A que custo? Quero me vingar. Ok, se vinga. Fica feliz de ver o outro sofrer. A que custo? Vai estar incrustado na tua consciência espiritual. E dela terás de dar conta. Não tem jeito. É isso que nos dizem. No parágrafo 4º, Kardec nos diz que, em virtude da lei do progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme, atenção, o esforço e vontade própria, temos, atenção de novo, que o futuro é aberto a todas as criaturas. Vamos interpretar isso aqui. Esforço e vontade. Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita, eu prefiro reconhece o verdadeiro ser humano, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas inclinações más. Esforço. Não pede que a gente seja um santo, não pede que a gente seja um anjo, pede apenas que nos empenhemos verdadeira e sinceramente para produzir a nossa transformação íntima. Ou seja, paulatinamente livrarmos daquele trinômio tenebroso que nos prende daquele lado quentinho da tela ali. Orgulho, vaidade, egoísmo e todos os seus filhos.
Esforço. O esforço significa vontade. Se o sujeito quer passar num vestibular muito difícil, ele tem vontade. Se ele tem vontade, ele imprime um ritmo de estudos condizente com a necessidade. Senão, vai ficar lamentando e dizer, eu não passei porque Deus não quis. É fácil arranjar essa justificativa, né? Então, esforço e vontade. E depois tem, o futuro é aberto a todas as criaturas. O que é que Kardec está querendo dizer com isso? O futuro é aberto a todas as criaturas. Simples, que nós, unicamente nós, construímos o nosso futuro. Por mais que nós amemos um filho, por mais que amemos um filho, um marido, um pai, a mãe, por mais que amemos, a gente não consegue chegar num angelone espiritual e dizer assim, me dá aí uns 10 quilos de evolução espiritual que eu quero levar para o meu filho. Não tem jeito. Vai ser uma conquista, e uma conquista individual. É o esforço e vontade de cada um. O máximo que a gente consegue fazer é apontar o caminho, dando um bom exemplo por nossos atos. Não por palavras apenas, pelos nossos atos. É estimular, é amparar. Mas não podemos produzir a transformação moral de mais ninguém. Só a nossa. Não é por outra razão que o Gandhi diz, se você quer ver o mundo mudar, mude a si mesmo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Somos nós. E só depende de nós. Então, se nós vamos escolher futuramente estar à beira daquele regato, ouvindo o cantar daquela água que vai escorrendo maravilhosamente, naquela vegetação que expele, que emana um aroma maravilhoso, ou se vamos estar lá com o aroma de churrasco quente de carne humana, como mostra naquela gravura simbólica ali, é escolha nossa. Não é de mais ninguém. O futuro é aberto nesse sentido. É como um livro que nós temos a escrever. Que história nós queremos escrever? Que história nós queremos escrever? Somos o piloto de nossa própria vida. Não devemos confiar a mais ninguém a condução de nossa vida, a nós mesmos. E na dúvida, recorramos ao Pai, ao Cristo e aos benfeitores espirituais. Pai, eu estou perdido, não sei o que fazer. Segura a minha mão. Como diz aquela musiquinha, segura a minha mão e vai. Segura a mão de Deus e vai. Artigo 5º. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Lembremos o Cristo. O céu e o inferno estão dentro de vós. Claro, quando a gente lê as obras do André Luiz e estuda-as, a gente descobre que no mundo espiritual há esferas de dor e sofrimento, como há esferas intermediárias e esferas de luz ainda inalcançáveis ou inimagináveis para nós. Ora, você acabou de dizer aqui que não é um lugar circunscrito, que o céu e o inferno estão dentro de cada um de nós. Só que nos lembramos da lei de sintonia e de afinidade. As pessoas com a mesma sintonia, os espíritos com as mesmas sintonia, afinidades, gostos e desejos, são naturalmente atraídos entre si para lugares, infelizmente, construídos psiquicamente por eles mesmos, por nós mesmos quando passamos por lá. Então é o estado da alma de cada um que termina por construir, entre aspas, esses lugares, abismos infernais, lugares intermediários ou lugares de repouso para as almas cansadas das lutas existenciais. É isso que nos diz o Kardec. Olha o que ele diz aqui.
O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. Ou será que alguém não acha que os nossos irmãos que estão em luta no Oriente Médio neste momento, ou que estão em luta lá no norte da Europa, não se encontram em situações infernais e tanta dor, tanto sofrimento, especialmente quando a gente pensa em crianças sendo simplesmente vitimadas. A propósito, aproveito para dizer, o verdadeiro espírita não toma parte nesses conflitos, porque são todos nossos irmãos, infelizmente, levados pelo aquele trinômio a que me referi no início, digladiam-se, não psiquicamente apenas, como em muitos lares, mas também usando o poderio bélico de que disponham para causar dor e sofrimento, que poderiam ser evitados se nós observássemos uma das bem-aventuranças, a 7ª bem-aventurança que o Cristo nos ensina, quando ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Mas ao invés do diálogo, ao invés da conversa, de pé de ouvido, a conversa é usando a voz dos canhões, infelizmente. Artigo 8º. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Lendo bem devagarinho para não deixar dúvida. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Porque nesse caso dos perversos, constituem tais ações meritórias um começo de progresso. Então aquilo que a gente pensa, mas isso não é nada, está registrado na contabilidade divina. Seja uma ação boa ou uma má ação, de acordo com a lei divina, está lá escrito. Artigo 9º. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Não tem jeito. Se não for paga em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias. Essa expressão é fantástica. Há uma solidariedade entre as nossas existências, ou seja, elas se complementam. É como se fossem amigas, uma diz para a outra o que vai. Como dizia antigamente, eu sou você amanhã. Não quero me referir a que país se diz isso em relação ao Brasil, mas dizem antigamente, eu sou você amanhã. Falava-se antigamente de duração de penas eternas, o sujeito ficar nos infernos por resto da vida. Não, não é assim. A duração do castigo, artigo 13, depende da melhoria do espírito culpado. Só depende da gente. E para isso, já vou pular por causa do tempo, adoraria ficar com vocês até meia-noite, mas o Carlos me disse que é só até às 11 horas da noite. Então, vamos para o artigo 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, para que nós possamos começar o processo de retorno à casa paterna, como está dito na parábola do filho pródigo, nós temos que passar por 3 critérios, são 3 condições que a lei divina nos impõe. Primeiramente, arrependimento sincero. Não é aquilo, não, eu estou arrependido. Não, arrependimento sincero. É aquele que brota do mais profundo do nosso ser, do nosso imo da alma. É esse arrependimento de que se fala. Na sequência, a expiação. E o Kardec explica o que é a expiação.
A expiação nada mais é, em síntese, do que nós, em outras palavras, experimentarmos na carne aquilo que houvermos feito a outrem. Claro que a misericórdia divina é tão grande que nós conhecemos o ensino que diz que o amor cobre uma multidão de faltas, de pecados. Aqui não se aplica a lei de Italião. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, a expiação é o segundo critério, para que nós tenhamos, não é como uma vingança de Deus, porque Deus ele não julga ninguém, Deus é o legislador, ele estabeleceu leis. O julgamento quem faz somos nós mesmos, a partir do momento que despertamos a nossa consciência espiritual. Então somos nós, não é outro. Aí chegamos na terceira fase, que é a chamada reparação. E só com a reparação é que nós podemos anular, em definitivo, todo o mal que houvermos feito a outrem. Eu costumo citar um exemplo. Ali, alguns anos atrás, quando havia aqueles senhores feudais, o sujeito olhava para aquela menininha bonitinha, sua serva, abusava dela e depois expulsava de casa, normalmente grávida, e a coitadinha acabava caindo na mais profunda prostituição e tinha a vida destruída a partir dali. Passa-se o tempo. A bendita reencarnação vem. Aí aquela criatura que desvirtuou aquela jovenzinha vai recebê-la. Por exemplo, como filha, para restaurar-lhe a dignidade, para ensinar-lhe. Aí vem uma filha igual a esses jovenzinhos que a gente vê hoje, entre 11 e 16 anos, o mais rebelde possível, aquele que deixa os pais sem cabelo nenhum, de tanta rebeldia junto. Quando recebe só como filho assim, está muito bem. Agora imagina Carlos receber como sogra. Aí o bicho pega. Bom, mas pelo menos está reparando a história. Então nós temos que passar por esse processo. Arrependimento, expiação e reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se haver feito o mal. Eu deixo isso com vocês. Convido-os, em algum momento, a estudarem esse livro. Não lerem, estudarem. Porque eu não encontro, sinceramente, na literatura espírita, nada tão próximo da nossa realidade do dia a dia quanto isso. Porque aqui nós temos um alerta. Atenção, como é que você está vivendo? Tudo que você faz, mesmo ocultamente, que você acha que não tem ninguém vendo, está esquecendo de Paulo de Tarso que nos diz: vós estáis cercados por uma nuvem de testemunhas. Ninguém nunca está só em lugar nenhum. E mesmo aquele sofredor, terrivelmente sofredor, que está, segundo algumas crenças, mergulhado na mais profundeza dos infernos, ele não está só. Porque Deus é amoroso, justo, bom e misericordioso, apenas espera o arrependimento. Não é o caso, obviamente, mas lembremos do André Luiz em O Nosso Lar. Como é que ele ficou? 8 anos no umbral. Para lá, para cá, para lá, para cá. Sem saber para onde estava indo, sendo chamado de suicida e tudo. Quando é que ele foi resgatado? Lembremos. Quando a dor se lhe tornou insuportável, ele ajoelhou-se no chão para beber aquela água fétida, apodrecida, e lembrou da prece que a mãezinha o havia ensinado. Sempre as mães, né? Mãe é um bicho que não existe. Gente, tá sempre mãe. Quando você lê a obra espírita, falou a mãe, pronto, está ali o anjo de guarda do indivíduo. É sempre mãe. Aí ele lembrou da prece que a mãezinha havia ensinado. E ele disse, ele confessa, talvez pela primeira vez na vida ele tenha orado de verdade, por um tempo que ele não sabia determinar. Quando ele orou de verdade, abriu-se a visão espiritual e ele viu os mensageiros ali do lado dele.
Graças a Deus você está abriu a possibilidade de nós te tirarmos daqui. Ele se arrependeu e a partir dali ele começou o seu processo de retorno à casa paterna até se tornar esse espírito benfeitor maravilhoso que tanto nos tem ensinado. E com esta fala, dou por encerrado, em razão do tempo, dou por encerrada esta nossa alocução, desejando uma boa noite para todo mundo e que cada um de nós pensemos: para onde eu quero ir quando sair daqui? Amanhã, daqui a um ano, daqui a 10, 15, 20 anos? Para aquela primeira paisagem do regato ou para aquela chapa quente que não tem ar-condicionado que esfrie? Só a nós decidir, ninguém vai decidir isso por ninguém. Somos nós que decidimos. Boa noite, muito obrigado por sua paciência.